Calazans está chegando, primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes. Um abraço, bom dia, Fabrício. Muito obrigado, deixa comigo, bom dia para você, João Vitor Cirilo, para a massa do Galo, para quem se liga aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, 11 horas e 39 minutos, vivendo o dia após a reeleição do Sérgio Coelho, agora com o novo vice, o Márcio André. A Itatiaia que ontem esteve na sede de Lourdes durante todo o dia com o Thiago Reis, com o Henrique André, acompanhando esta votação, a reeleição do Sérgio Coelho, por aclamação com 219 votos, o triênio 24, 25 e 26. É o presidente da transição para a SAF e agora o primeiro presidente da associação já na gestão pela SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. O presidente mais vitorioso da história do Atlético, o Sérgio Coelho, que inclusive encabeçou este reconhecimento do Brasileirão de 1937. Ele falou alguns pontos bem interessantes e a gente vai trazendo aqui na Itatiaia para a famosa audiência rotativa sobre, principalmente, como é que fica nessa fiscalização da SAF, se a associação fica responsável por isso. E aí ele explicou ontem, de viva voz, dentro da turma do Bate-Bola, entrevista exclusiva ao Thiago Reis, que esta fiscalização fica por conta de uma empresa de auditoria. Falou mais uma vez em sintonia, alinhamento de ideias e ideias verticais, né? Não tem aquela coisa de cima para baixo. Todo mundo tem voz ativa. E um ponto muito interessante que eu achei da fala do Sérgio Coelho foi sobre a questão de a associação tem alguma interferência direta no futebol ou fica apenas cuidando dos clubes, enfim, de outras questões que não sejam o futebol do Atlético. Me refiro à sede, né? Labareda, enfim. E aí ele falou, mais uma vez, do que foi criado, do comitê de futebol com 6 membros, em que ele e o Rodrigo Caetano, eles estão aí no meio deste time, que tem também o Ricardo Guimarães, o Renato Salvador, o Rafael Menin e o Bruno Musi, o CEO do clube. Então, além da associação ter 25% da SAF do Atlético, o Sérgio Coelho segue, então, dando ali o seu palpite, o seu aval, o seu conhecimento no futebol do Atlético. Ele falou que nesta temporada de 2023, um grande acerto da gestão, embora o Atlético não tenha conquistado aí o Campeonato Brasileiro, também a Copa Libertadores, também a Copa do Brasil, ele falou que um grande acerto foi a manutenção do técnico Luiz Felipe Scolari, em meio àquela pressão dos 10 jogos iniciais sem vitória no início do trabalho do Filipão. E aí, a grande pergunta que fica certamente sobre a questão da permanência ou não do Rodrigo Caetano. Eu sei que o torcedor do Atlético já está até de saco cheio com essa situação, mas é um assunto que vem à tona a todo momento. Ontem, o Sérgio Coelho, ele preferiu falar apenas de questões relativas à sua reeleição. Inclusive, está marcado para a próxima segunda-feira, uma entrevista coletiva do Sérgio Coelho, aí sim, para falar de futebol. Então, quem sabe nesta reunião de segunda-feira ele possa esclarecer aí permanência de Rodrigo Caetano, saída de jogadores, quem que está chegando para reforçar o Galo. Mas ele deu a entender que sobre o Rodrigo Caetano, rapidamente na sua fala, ele disse que que ele tenha muita confiança de que ele continue, mas não deu a certeza de que ele vai continuar. E a palavra do Sérgio Coelho vai de encontro também ao que disse o Ricardo Guimarães em entrevista ao nosso Henrique André, que está no YouTube da Itatiaia, no Itatiaia, @Itatiaia Esporte. Falou da permanência, que ele acredita que o Rodrigo Caetano fique no Atlético para a próxima temporada, todos gostam do trabalho dele. A gente sabe que o Sérgio Coelho já falou para o Cláudio Rezende há um tempo atrás que não abre mão da permanência do Rodrigo Caetano. E por que eu estou falando isso? Porque ontem surgiu uma informação na imprensa, se eu não estiver enganado, foi informação do nosso Everton Guimarães, que o Atlético teria um nome caso o Rodrigo Caetano não permaneça para a próxima temporada, que seria o do Juninho Paulista, que estava há pouco aí como coordenador do futebol da seleção brasileira, mas que não vai permanecer nesta função. Nosso Henrique André até entrou em contato já com o staff do Juninho Paulista e não chegou nenhuma proposta, mas são informações que vão chegando em meio a esta indefinição, Cirilo, se o Caetano permanece ou não.
O Caetano está de férias lá na Europa, em Portugal. Chega na próxima semana, certamente vai se reunir novamente com os R's do Atlético, com a turma da SAF e também com o Sérgio Coelho. Mas surgiu esse nome aí e então fica para a próxima semana muita expectativa quanto a esta coletiva que vai conceder o Sérgio Coelho, reeleito presidente do Galo. Cirilo. Pô, Calazans, Edu Panzi, considero fundamental que o Rodrigo Caetano permaneça no Atlético, né? Muito tempo já trabalhando por aqui e não é uma função tão fácil de encontrar por aí com qualidade, né, Edu? Um abraço, bom dia. Pois é, Cirilo, um abraço para você, quem tá ligado no Rádio Esportes, e é um dos melhores na função no país, né? O Rodrigo Caetano é muito bom, cobiçado por outros clubes, o Corinthians já deixou bem claro que quer contar com o profissional na próxima temporada, e o Atlético tem que fazer o possível para segurar. O possível, não o impossível. E eu não tenho dúvida que esteja fazendo esse possível. Esse período, ele demanda muito trabalho para o executivo de futebol, que não é responsável apenas por contratar e dispensar, mas já que a gente está falando de término e início de temporada, é o momento em que o executivo mais aparece para a mídia, para o torcedor, nesse trabalho de reformulação de elenco, independentemente de ser uma grande ou pequena reformulação, chegadas e saídas vão acontecer, reuniões para renovação de contrato ou não, para ajustes contratuais ou não, isso tudo depende muito do executivo de futebol. E o Atlético conta, pelo menos nesse momento, com o Rodrigo Caetano. Ele está descansando fora do Brasil, mas certamente trabalhando. Hoje, a tecnologia não te impede de viajar e continuar trabalhando. Então, tenho certeza que ele segue trabalhando, participando do planejamento do Galo para a próxima temporada. E o mais importante é que, quando ele retornar, ele retorne para Belo Horizonte, né? E não fique em Guarulhos. Seria melhor, sem dúvida, Edu. Natália Fiuza, bom dia para você. Como você enxerga essa ainda indefinição, pensando oficialmente, quanto à permanência do Rodrigo Caetano, que considero que seria importante? Tudo bem, Natália? Tudo bem, Cirilo. Bom dia para você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Penso como vocês que a sequência do trabalho do Caetano seria a melhor alternativa para o Atlético, assim como todos os profissionais. O Caetano também esteve sujeito a erros, mas acho que se a gente for colocar na balança, o saldo é muito mais positivo, né? Um diretor de futebol vitorioso, que conseguiu achar bons talentos pro Galo, responsável aí pelos títulos, né? Junto com toda a comissão técnica e os jogadores, os títulos de 2021. E acho que nesta temporada, o Rodrigo Caetano vai ter o seu trabalho de alguma forma facilitado, o que pode beneficiar, né? Porque ele não vai precisar achar um treinador, já tem sequência do trabalho do Filipão. O Filipão confia muito nele, pelo que a gente consegue ver nas coletivas, enfim, zona mista, nos jogos. Então, a relação entre eles parece ser muito boa. Rodrigo Caetano deu um voto de confiança também ao Filipão naquele momento que o time não vencia, né? Então, essa relação já bem estruturada entre eles ajuda o trabalho do diretor de futebol. E outra coisa que ajuda é o fato de que o Atlético tem hoje uma base muito bem montada. Então, o Caetano vai trabalhar em contratações pontuais, o que, de alguma forma, aumenta a possibilidade dele acertar, né? Quanto maior a reformulação você tem que fazer, maior ao erro você está sujeito. Então, acho que seria o ideal se a gente fala que muito de sequência de trabalho de treinador, que a ruptura é sempre pior do que a continuidade, eu vejo o mesmo no caso do diretor de futebol, desde que ele esteja fazendo um bom trabalho, que é o caso do Caetano. Siga, Calazans. Pois é, Cirilo. E outra parte importante, ontem, durante a reeleição do Sérgio Coelho, foi uma palavra do Bruno Musi, CEO do Atlético, que não gravou com a imprensa, mas que bateu um papo com a imprensa e ele falou de uma situação super importante. O Atlético é SAF desde 1º de novembro e tem aqueles 500 milhões daquele aporte inicial. O Bruno Musi revelou que 300 milhões já foram utilizados para abater dívidas bancárias. Então, mais de 50% do valor do aporte dos 500 milhões. E são aquelas dívidas mais emergenciais, né, onerosas, os maiores juros. Então, ficam restando aí 400 milhões em dívidas bancárias ainda. Então, é uma notícia muito boa para o torcedor do Atlético. O Sérgio Coelho falou, inclusive, que, em termos de dívidas da associação, até o final deste ano, ele vai entregar zerado, então não vai ter dívida quanto à associação, e prometendo que no triênio próximo, 24, 25 e 26 da sua gestão, as dívidas, no geral, também serão quitadas aí
com a gestão da SAF do Atlético. Um outro ponto bem interessante que revelou o Bruno Musi diz respeito à Arena MRV, porque o Atlético já tratava como certa, né? Já trata como certa a troca do gramado natural pelo gramado sintético, um gramado artificial. Seria já uma mudança imediata, o Atlético já até fez essa estrutura lá no seu centro de treinamento, em um dos campos com grama sintética, mas está esbarrando em uma questão legal. O Bruno Musi está lá no itatiaesporte.com.br, ele falou que o plano diretor de Belo Horizonte estabelece que cada projeto ou empreendimento tenha determinada área para infiltração de água, o que não acontece, claro, com gramado sintético. Então, neste cenário, o Atlético teria que compensar, então, esta vazão de água em outro espaço. E aí, algumas opções. Buscar, né, a mudança dessa legislação junto à Prefeitura de Belo Horizonte, que talvez seja um caminho mais complicado, comprar um terreno ao lado de 8 mil metros quadrados. Uma outra alternativa também é comprovar que a grama sintética volta à mesma quantidade de água que a grama natural. Ou seja, no frigir dos ovos, a situação não será solucionada neste início de temporada. Então, o gramado sintético da Arena MRV já vira realidade para 2025, final da temporada 24, início da temporada 2025, por esta questão legal. E lembrando que também este processo, Cirilo, de transição aí da grama natural para a grama sintética demora pelo menos 60 dias. Eu acho importante que haja uma regulamentação quanto à utilização ou não de grama sintética no futebol brasileiro, né? Senão, em cada lugar tem um jogo de um jeito, né? Você vai jogar em Curitiba é um jogo, em São Paulo é outro jogo, no Rio de Janeiro é outro jogo. A híbrida é totalmente sintética, é totalmente natural. Eu acho que o jogo tem que ser um só, né? E se for permitido realmente a grama sintética, que seja apenas um tipo, né? Exatamente. Porque você tem uma no Newton Santos, outra no Allianz Parque. A do Newton é diferente do Allianz, que é diferente de Curitiba. A do Corinthians, que é híbrida, é diferente de outra que é... Então, a gente tem que regularizar. Tem que regularizar, chegar num consenso, se vai padronizar também o gramado sintético. E vai haver a troca do gramado desse ano pro ano que vem, mas vai haver a troca de natural para natural. O Atlético vai colocar um gramado novo, natural, no seu estádio, na Arena MRV, e terá menos shows grandes no ano que vem. Acho que no máximo 5 shows grandes para preservar o gramado e, se tiver que fazer alguma troca, fazer menos do que foi feito esse ano. O Atlético foi remendando, né? Ele ia remendando o gramado, terminou melhor do que iniciou, mas não dá para ser assim, né? Você tem que ter um gramado num todo 100% bom para o alto nível de futebol, um time que vai jogar brasileiro, Libertadores, que tem investimento em peças, não dá para jogar num gramado ruim. Com certeza, sem dúvida. Calazans, já segundo tempo do Galo. Já segundo tempo do Galo, de olho no cenário Copa Libertadores, já tem mais time classificado para a Copa Libertadores, a Conmebol que vai divulgar ainda este mês aí o ranking dela e a expectativa do Atlético no pote 2, e aí fugindo dos brasileiros no grupo, o que não pode, daqui a pouquinho a gente fala mais dessa situação e dos novos membros da Copa Libertadores temporada 24. Cirilo.